Bora lá, estamos gravando. Então, primeiramente, bem-vindos aí. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a anatomia do sistema esquelético, tá? Então a gente vai abordar aí uma parte mais teórica, com alguns slides, e depois a gente vai para uma parte mais prática, usando ali o Atlas de Anatomia 3D. Então acho que vai ser bem bacana aí, beleza? Então, para a gente já começar, né, introduzindo aí, os nossos ossos, eles vão determinar o nosso formato corporal. Então, tem pessoas que são mais altas, né, e mais compactas ali, tem pessoas que são menores e são mais largas, né? E aí a gente tem até os biotipos, né, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, tá? Mas basicamente esses biotipos, esses diferentes formatos, eles vão ser determinados pelos nossos ossos, pelo nosso crescimento ósseo, por exemplo, a nossa conformação óssea, beleza? E aí, quando a gente pensa no nosso esqueleto ele é dividido em dois, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele vai ser resumido aí ao nosso crânio, ao nosso pescoço e ao nosso tronco, enquanto o esqueleto apendicular são os nossos membros, então os nossos membros superiores e os membros inferiores, beleza? E aí a gente tem algumas funções dos ossos. Então os ossos eles vão ser muito importantes porque eles fazem a sustentação do nosso peso corporal, né? Então imagine se você não tivesse ossos no seu corpo, né? A gente seria como se fosse uma gelatina. Então os únicos tecidos mais rígidos que a gente tem para fazer essa sustentação são os ossos, porque os músculos, a pele, os órgãos, todos são tecidos moles. Então se a gente não tivesse os ossos, a gente seria como se fosse uma gelatina ali, né? Como é que a gente iria parar em pé, por exemplo? Além disso, eles vão servir como alavancas, né? E origem e inserção muscular. Então, essas duas funções estão relacionadas. Por quê? A gente tem os músculos se originando e se inserindo nos ossos. E aí, com base na ação desses músculos, quando eles contraem, a gente tem os movimentos dessas alavancas ósseas. Então, principalmente os ossos longos, eles vão servir como alavancas para os movimentos. Eles também vão fazer a questão da proteção. Então, a gente tem, por exemplo, os ossos do crânio, que vão fazer a proteção ali do nosso encéfalo. A gente tem as vértebras, que vão proteger a nossa medula. Então, a medula ela vai passar lá por dentro do forame vertebral. A gente tem a nossa caixa torácica, que vai proteger os órgãos internos. A nossa pelve, que protege ali os órgãos reprodutores. Então, os ossos eles têm uma função muito importante de proteção, certo? E, além disso, eles também vão fazer o armazenamento de íons. Então, principalmente os íons a gente tem, por exemplo, sais minerais, né? Cálcio, fosfato, dentre outros, tá? E aí, por exemplo, o cálcio, ele é um íon, né? Uma substância muito importante para o nosso organismo. Quando a gente tem uma diminuição dos níveis de cálcio no sangue, dos níveis de cálcio séricos, a gente vai ter hormônios que vão fazer a retirada desse cálcio lá do nosso osso e vão mandar para o sangue, né? E se a gente tem um aumento, por exemplo, dos níveis de cálcio, a gente tem hormônios que vão captar esse cálcio do sangue e mandar para o osso armazenar. E a gente tem um processo ali de aumento da densidade óssea, enfim. E aí, no adulto, a gente tem que o adulto vai possuir cerca de 206 ossos, tá? Parece um número muito grande, assim, fala, pô, mas eu tenho que saber 206 ossos. Só que se a gente for pensar, né, se a gente dividir o corpo no meio, tudo que a gente tem de um lado a gente vai ter do outro. Então já cai pela metade esse número de 206. E alguns, né, vão ter assim, nomenclaturas parecidas. Então as costelas, a gente tem 12 costelas, né, e aí a gente vai nomear em primeira, segunda, terceira, quarta. Coluna, mesma coisa, a gente tem 33 vértebras. E aí vai ser C1, C2, C3, aí T1, T2, T3. Então parece muita coisa, mas os ossos são bem tranquilos da gente aprender e lembrar deles depois. Em relação ao tecido ósseo, ele vai ser composto basicamente por colágeno e sais minerais, além de água, né? Então, a gente tem a questão da água também, então 25 a 30% composto por água. E aí, desse tecido ósseo em si, né, a gente vai ter 70% de colágeno. E o colágeno ele é importante porque ele vai dar resistência à tração. Então, quando a gente tem cargas de tração que vão puxar o nosso osso, né, a gente vai ter essa resistência à tração dada pelo colágeno, que vai ser produzido principalmente por essas células ósseas que são chamadas de osteoblastos. Beleza? Além disso, a gente tem os sais minerais. Então, a gente tem cálcio, ferro, fosfato, né, enfim, diversos sais minerais que vão dar resistência à compressão. Então, quando a gente tem, por exemplo, a descarga do peso corporal, né, quando a gente está caminhando, a gente tem a gravidade puxando
o nosso corpo, o nosso esqueleto para baixo. E a gente tem uma compressão dos nossos ossos, principalmente de membros inferiores, certo? E aí esses sais minerais eles vão dar resistência a essa compressão. Então esses são dois componentes muito importantes do nosso tecido ósseo que dão as características de rigidez e resistência que a gente tem nos ossos, beleza? E aí, em relação às células, né, como eu já falei, os osteoblastos eles vão fazer a deposição de matriz óssea, né, então eles sintetizam colágeno e jogam ali na matriz. A gente tem os osteoclastos que funcionam fazendo uma reabsorção daquela matéria óssea mais velha, né, então eles vão fazer como se fosse ali uma reciclagem do osso, né, pega aquela célula velha, degrada ela para a gente ter a formação de novo tecido. E a gente tem os osteócitos que vão controlar basicamente essa ação dos osteoblastos e dos osteoclastos, beleza? Então os osteócitos eles são osteoblastos que vão ficando mais velhos, eles vão perdendo a sua função, beleza? E aí a gente tem nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem, tá? Então os osteoclastos, né, fazendo a reabsorção óssea, certo? Então eles vão criando lacunas, e aí os osteoblastos, que ficam mais ali na superfície, eles ficam ao redor dos ossos, eles vão depositando colágeno ali, onde foram feitas essas lacunas. Então os osteoclastos, eles são as maiores células ósseas, são células grandes, né, ficam mais periféricas, e os osteoblastos, eles são células menores, beleza? Em relação à classificação dos ossos, a gente tem diferentes classes de ossos. A gente tem os ossos longos, como por exemplo o nosso húmero, o nosso fêmur, né, tíbia. E esses ossos longos eles têm diversas funções, mas principalmente a função de alavancas. Tá? A gente também vai ver no próximo slide que existem diferentes partes de classificação de um osso longo, né? Mas a principal função deles é funcionar como alavancas, além da sustentação de peso, enfim. A gente também vai ter os ossos curtos, que são encontrados principalmente na região metacarpal e metatarsal. Então aqui a gente tem 8 ossos nessa região do carpo, e lá no tarso a gente também vai ter vários ossos que são curtinhos. Qual que é a função desses ossos curtos? Basicamente eles vão funcionar como amortecedores, eles vão auxiliar na absorção de cargas quando a gente tem contato, né, ali com o solo, por exemplo. Então, quando você corre, por exemplo, quando você anda, os ossos do tarso, esses ossos curtos, eles são compostos por muito tecido esponjoso, tá? A gente já vai ver a diferença de esponjoso e compacto. E aí, basicamente, eles vão auxiliar nessa absorção de choques, certo? Tanto que quando você cai no chão, qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai e coloca o pulso, né? Você apoia a mão ali, seu punho, e aí você tem essa absorção por esses ossos, beleza? A gente vai ter os ossos planos, que vão servir para proteção, né, dentre outras funções também. Lembrando que todos os ossos servem para inserção de músculos, tá? Mas esses ossos planos a gente pode destacar essa função de proteção. Então, por exemplo, os ossos do crânio, eles são ossos planos, que fazem a proteção ali do nosso encéfalo, certo? A gente tem ossos irregulares. Então, os ossos irregulares, eles não vão ter um formato específico. E aí a gente pode destacar, por exemplo, a escápula, né? Então a escápula pode ser classificada como um osso plano ou um osso irregular, porque ela tem uma parte dela que é plana, que vai estar em contato ali com o nosso arco costal, mas a gente também pode classificar como irregular, porque ela não tem um formato específico. Ela não é nem curta nem longa, né? Ela tem ali diferentes ângulos e tal. Então esses ossos irregulares, se a gente for pensar nas vértebras, elas vão servir principalmente para dissipação das cargas, né? Também servem para proteção, né, dentre outros, absorção de choque, tá? E a gente tem os ossos sesamoides, que são encontrados dentro de tendões. Então são pequenos ossos que vão estar ali dentro dos tendões e eles auxiliam nos movimentos, né? Então, por exemplo, um exemplo de osso sesamoide é a patela. Então a patela, ela está entre os tendões ali, o tendão quadriceptal, né? Porque os ossos do quadríceps, eles vão se inserir na base da patela, parte superior da patela, né, aqui em cima para a gente mostrar. E aí a gente tem o tendão, o ligamento patelar, que vai se inserir lá na tuberosidade da tíbia. E aí a patela, ela vai aumentar a vantagem de força do nosso quadríceps quando a gente vai fazer movimentos de extensão do joelho, beleza? Um outro exemplo de osso irregular é o osso do quadril, né, ou de osso plano ali, enfim, tá? Então esses são alguns exemplos aí dessa classificação óssea. E aí, como a gente falou do osso longo, ele vai ter várias partes. Então a gente tem as extremidades do osso, né? A gente tem que são chamadas de epífises,
E a gente vai ter a epífise proximal, que vai ser mais próxima do centro do nosso corpo, e a epífise distal, que é aquela que está mais distante. A gente vai ter as metáfises, que vão ser ali localizadas entre a epífise, entre a extremidade, e a diáfise, que é a parte do corpo, do osso, certo? E aí a gente tem a diáfise, que é a parte do corpo do osso, que eu acabei de falar. Então, nas epífises, como a gente consegue ver nessa imagem, a gente vai ter uma maior quantidade de osso esponjoso, que é esse osso trabecular, cheio de trabéculas, né, cheio de espaços ali. Na parte da diáfise do corpo, a gente tem mais osso compacto. Então a diáfise ela é mais rígida, ela vai ser mais forte, beleza? E basicamente é isso, tá? Então aqui a gente tem um osso longo, a gente tem algumas partes ali da medula amarela, medula vermelha, mas tem outros slides para a gente falar mais disso. E aí, em relação à medula óssea, a gente tem dois tipos de medula óssea. A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente tem uma maior quantidade de medula óssea vermelha. Isso é importante porque essa medula óssea vermelha, ela vai ser responsável pela criação, né, pela gênese de células sanguíneas, por exemplo, e de células do sistema imune. Então a gente tem lá células específicas nessa medula óssea que vão se diferenciar nessas células mieloides. E aí essas células mieloides, elas vão dar origem às células sanguíneas, né, como por exemplo as hemácias, as plaquetas e os neutrófilos, que daí já são células de defesa, tá? E a gente tem as células linfóides, que vão dar origem aos linfócitos. E a gente tem vários tipos de linfócitos. Os neutrófilos e linfócitos, eles são células que vão atuar no nosso sistema imunológico. Então, são células de defesa do nosso corpo. Já as plaquetas, elas não são consideradas células, elas são fragmentos celulares, né, que auxiliam no processo de coagulação. Quando a gente tem, por exemplo, um sangramento, né, quando a gente corta ali, começa a sair sangue, depois de um tempo para, porque as plaquetas elas vão se acumulando ali e a gente tem um tamponamento dessa hemorragia, no caso. E as hemácias, que são aquelas células que vão transportar o oxigênio ali pelo nosso corpo, beleza? Em relação aos diferentes tipos, né, ósseos que a gente falou ali, a gente tem o osso esponjoso, que vai estar mais localizado nas epífises, certo? E o osso compacto, que vai estar mais na região das diáfises. O osso esponjoso, ele é um osso, como a gente viu ali, que vai ter várias trabéculas. Então é como se fosse umas teinhas de aranha. E aí esse osso, ele vai aumentar a nossa capacidade de absorção de energia. Então quando a gente caminha, por exemplo, né, a gente tem uma grande carga sendo gerada sobre os ossos, uma grande energia sendo transferida pelos ossos. E esse osso esponjoso é como se ele conseguisse absorver essa carga, né? Ele consegue ter um pequeno grau de movimento ali, né, que vai auxiliar nessa absorção de carga. Já o osso compacto da nossa diáfise, não. Ele vai ser um osso extremamente resistente, principalmente às forças de tensão, né, e ele vai dar rigidez para o osso, beleza? Então essa parte do osso esponjoso é um pouco mais frágil. Então é muito comum a gente ter, principalmente em idosos, lesões epifisárias. Então lesões dessa parte mais proximal ou distal, onde a gente tem o osso esponjoso, certo? Então, durante quedas e tal. E também a questão da osteoporose. E aí a gente fala sobre o periósteo. O que é o periósteo? Os nossos ossos, eles são estruturas que eles não possuem inervação, né? Eles têm vascularização, mas eles não são inervados. Então a gente não sente dor, né? Os ossos em si não vão levar sinal nociceptivo para o nosso sistema nervoso central. Só que ao redor dos ossos a gente tem essa camada ali, né? A gente tem essa lâmina de tecido conjuntivo, que é o periósteo. Então a gente tem uma camada mais externa do periósteo, que ela é mais fibrosa, né? E a gente tem uma camada mais interna, que vai ser mais vascularizada e inervada. E aí esse periósteo, ele é muito rico em nervos e vasos. Então, quando a gente fratura um osso, quando a gente tem alguma lesão, a gente vai ter também não só a lesão óssea, mas a lesão desse periósteo. E aí essa lesão do periósteo é o que vai levar, né, do periósteo, é o que vai levar aquela sensação de dor, é o que vai ativar ali os nossos receptores, né, porque o periósteo ele é altamente inervado. Então, é ele que vai gerar a dor. Quando a gente tem, por exemplo, uma lesão, ali é um osso, beleza? E além disso, ele vai ser importante para o crescimento do osso, tanto em espessura, né, quanto, por exemplo, no processo de remodelação óssea, né, no processo de reparação óssea, quando a gente tem ali uma fratura.
Então, o periósteo ele vai fornecer nutrientes ali para o nosso osso através dessa vascularização, beleza? Basicamente seria isso. E existe também um tipo de fratura que é muito comum em crianças, que é a fratura que a gente chama de galho seco. Então, é uma fratura onde a gente tem a quebra do osso, né? Só que o periósteo ele permanece intacto. Então, existem vários tipos de fratura. Em algumas fraturas, a gente tem a fratura óssea, e aí o periósteo ele se rompe. E aí, nessa fratura em galho seco, o osso está quebrado, mas o periósteo ele vai continuar intacto. É bem bacana de ver. E aí, quando a gente pensa no processo de ossificação, né, ou modelagem óssea, quando a gente tem uma lesão, por exemplo, tá? Aqui a gente tem uma imagem, então mostra as fases da consolidação óssea. Então, quando a gente quebra um osso, a gente vai ter primeiro um processo hemorrágico, né, que vai levar à formação de um hematoma. Então, lembra que o osso ele tem vascularização. Quando eu fraturo um osso, eu vou romper aqueles vasos, e aí eu tenho extravasamento de líquido e tal, tenho formação de hematoma, né, por isso que fica roxo. E aí depois a gente vai começar a ter as células de defesa chegando ali, os neutrófilos, os macrófagos que vão degradar, né, vão remover aqueles restos ósseos, aquelas células mortas. E aí a gente vai ter o recrutamento também, a chegada de mais osteoblastos. Né? A gente tem um estímulo desses osteoblastos ali na matriz óssea, que vão começar a formar mais colágeno e depositar ali nessa matriz óssea. E aí a gente começa a ter a formação de um calo fibrocartilaginoso. Então esse calo ósseo, ele é como se fosse uma gelatina, né? Ele vai começar esse processo de reparação óssea. E aí aos poucos, a gente vai tendo que esse calo mais gelatinoso, essa fibrocartilagem, vai se transformando em osso. E aí a gente tem a formação de um calo ósseo. E aí, quando a gente tem a formação do calo ósseo, dá pra gente ver no raio-x, né? O calo ósseo significa que o osso ele já começou o processo de colagem, de reparação. E aí, com o tempo, né, então a gente tem aí uma média de 30 a 60 dias, né, 4 a 8 semanas para a formação desse calo ósseo. E aí depois a gente tem o processo de remodelação óssea, onde a gente vai começar a ter a reabsorção daquele calo ósseo, certo? E o osso ele vai continuar depositando ali matriz, enfim. Tá? Então o nosso osso ele é um tecido vivo, certo? Então ele está em constante renovação. Então, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai ter esse processo de remodelagem óssea, de renovação óssea. Então, a gente tem lá os osteoclastos reabsorvendo o osso e os osteoblastos depositando mais matriz, mais colágeno. Beleza? E aí a gente tem um osso aqui normal, né, e um osso com osteoporose. Então, essa imagem aqui é como se a gente tivesse pegado um zoom lá no colo do nosso fêmur. E aí a gente tem aquele osso esponjoso de uma pessoa normal, né? Então a gente vê que a gente tem várias teinhas ali interligadas, né? E no caso da osteoporose, a gente tem uma degeneração, um processo de diminuição da massa óssea. Então esse osso aqui, tem osteoporose, ele vai ter uma capacidade de absorção de cargas de deformação muito menor. Então é um osso muito mais fraco e muito mais propício a uma lesão, por exemplo. E aí a gente tem fatores que vão influenciar na questão da osteoporose, né? Então, aqui a gente tem que a atividade física, ela vai influenciar diretamente por conta daquele potencial piezoelétrico, né? Então, quando eu estimulo o meu osso, através de por exemplo, uma descarga de peso, a gente tem esse potencial piezoelétrico, que vai fazer o quê? Então, o músculo ele contrai, ele vai gerar uma tensão no tendão, e essa tensão no tendão ela passa para o osso. E aí, essa tensão gerada, ela vai estimular os osteoblastos a produzirem mais colágeno. A alimentação, né, então principalmente o consumo e ingestão de cálcio, que a gente viu que é um mineral muito importante para esse processo de aumento, né, da densidade óssea. E com o envelhecimento, a gente tem aqui esse gráfico, né, que mostra a massa óssea em gramas ali. Então, a gente vai atingir o nosso pico de massa óssea, de densidade óssea, por volta dos 35, 40 anos. E aí, a partir disso, a gente começa a ter o quê? Uma perda óssea, que ela vai ser muito maior em mulheres. Por quê? A partir dos 40, 50 anos, as mulheres vão entrar no período que a gente chama de menopausa, onde a gente vai ter uma queda muito brusca nos hormônios uh, femininos, né? Então, progesterona, estrógeno, estrogênio, tá? E aí esses hormônios estão relacionados com essa questão óssea. Então, como as mulheres têm uma diminuição dessas produções hormonais, elas vão ter uma perda óssea muito mais significativa em relação aos homens, que também vão ter
ali uma certa perda óssea. E aí, a atividade física, ela pode entrar nesse processo aqui, nesse meio termo, auxiliando na manutenção ou prevenindo uma perda muito grande de tecido ósseo, beleza? E aí a gente tem aquela questão da osteoporose, né? Então a gente tem aqui por volta de 40 anos, né, tecido ósseo ainda normal. Com o envelhecimento a gente começa a ter um processo de osteopenia. Então a gente começa a ter o quê? Né? A osteopenia é a diminuição, né, desse tecido ósseo. E aí a gente tem que essa osteopenia, essa perda óssea, né, uma vez que você não tem uma alimentação adequada, não pratica atividade física, pode levar a um quadro de osteoporose, beleza? E aí, no caso da osteoporose, a gente tem uma reabsorção óssea que vai ser maior que a deposição. Então, a gente vai ter uma atividade aumentada de osteoclastos, uma atividade diminuída de osteoblastos. Então, a gente vai ter mais perda óssea do que síntese, beleza? E aí, ocasionalmente, meu osso vai ficar mais fraco e eu tenho um risco maior de fraturas. E aqui a gente tem as propriedades mecânicas do osso. Então, isso aqui é uma curva de tensão e deformação, tá? Então, o que seria essa curva de tensão e deformação? Imagina que o meu osso, né, o nosso osso ele tem uma certa capacidade elástica, certo? Então, quando eu aplico uma tensão sobre o osso, ele consegue deformar, certo? Então, eu tenho uma certa deformação. Se eu aplico uma tensão muito forte no meu osso, eu aplico uma tensão muito alta, eu chego aqui em um ponto de escoamento. Então, nesse ponto de escoamento, eu começo a ter o quê? Uma alteração plástica. Então, o meu osso, né, se eu faço isso aqui, eu aplico uma tensão, né, ali que gera uma deformação, mas uma tensão normal, ele vai, estica e volta ao normal. Se eu aplico uma tensão exagerada, né, o que acontece? O meu osso ele vai esticar, só que aí ele não volta ao normal, certo? E aí, se eu aplico uma tensão muito grande no meu osso, ele vai romper. Eu chego nesse ponto de ruptura. Tá? Então, os nossos ossos, como a gente pode observar nessa tensão, nessa curva de tensão e deformação, eles têm um certo nível de deformação. Então, quando a gente aplica certas cargas, o nosso osso ele consegue ter uma certa deformação, que é muito limitada. Se a gente for comparar, por exemplo, a um tecido uh, mole, como por exemplo um músculo. Tá? Só que os ossos eles têm uma certa capacidade de deformar quando a gente aplica uma tensão sobre eles. Então lembra lá que a gente tem o tecido esponjoso, e o tecido esponjoso ele vai deformar, né, quando a gente caminha, por exemplo. A gente tem tensões sendo aplicadas, né, forças de compressão sendo aplicadas sobre eles, e ele vai sofrer pequenas deformações que vão auxiliar na absorção de cargas. Só que essas deformações vão ser deformações relativamente pequenas. Se a gente aplicar uma tensão muito grande, eu posso ter o quê? Posso ter uma fratura, posso ter uma ruptura desse tecido, beleza? E aí a gente tem as diferentes cargas que são aplicadas ao osso. Então a gente tem, por exemplo, cargas de compressão, né? Então a gente tem a gravidade, por exemplo, atraindo o nosso peso corporal, principalmente em cima dos nossos membros inferiores, a gente tem uma grande carga de compressão. A gente tem as cargas de tensão, que podem ser geradas, por exemplo, pelos músculos, certo? Cargas de cisalhamento, né, que vão ser em sentidos opostos ali. Cargas de torção óssea, que também podem ser dadas ali, por exemplo, pelos nossos músculos. E curvamento, beleza? Então, o nosso fêmur, por exemplo, ele tem uma certa curvatura, né, que auxilia na dissipação de cargas. E aí, quando a gente está, né, quando a gente tem uma compressão sendo gerada, né, a gente também tem ali uma força que gera, de certa forma, um aumento dessa curvatura. Pode gerar um aumento dessa curvatura. Tá? Mas, de modo geral, esses são os principais tipos de cargas aplicadas ao osso. E aí, a gente entra naquele resumão lá do nosso corpo. Então, a gente tem 206 ossos no nosso corpo humano. Então, na cabeça a gente vai ter 22 ossos, né? A gente tem uma divisão dos ossos da cabeça. Então, a gente tem a divisão em ossos do neurocrânio e do viscerocrânio. E aí, no neurocrânio, a gente vai ter 8 ossos, e no viscerocrânio, a gente vai ter 14 ossos, que são os ossos mais faciais ali, que vão proteger as nossas vísceras. A gente vai ter 8 ossos no pescoço, então a gente tem as vértebras, né, de C1 até C7, e um osso aqui na frente, que é o ossioide. No tórax, a gente vai ter 37 ossos, sendo 24 costelas, né? 12 costelas, 12 pares de costelas, totalizando 24. 7 pares de costelas verdadeiras e 5 de costelas falsas, tá? A gente vai ver. E aí a gente tem 12 vértebras, de T1 a T12,
e o nosso externo, que a gente pode dividir em três partes: manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. No abdômen a gente vai ter 7 ossos, nas vértebras lombares, mais o sacro e o cóccix, e também pode ser dividido em 4 partes. No nosso membro superior a gente vai ter o símbolo do membro superior, ou a cintura escapular, que vai ser composta principalmente por escápula e clavícula. A gente tem o nosso braço, a gente vai ter o húmero, antebraço, rádio e una. E na mão a gente vai ter aqui 8 ossos carpais, né, trapézio, trapezoide, captato e amato, escafoide, semular, piramidal e pisiforme. E aí a gente tem as falanges ali, né, os metacarpos, enfim. No membro inferior a gente tem a cintura pélvica, né, que vai ser composta pelos ossos do quadril, ilho, isquio e pubis. Também pelo sacro, né? Então o sacro ele faz parte da nossa cintura pélvica. Aí a gente tem a coxa, a gente vai ter o fêmur, o joelho, a gente tem a patela. Na perna, tíbia e fíbula. E no pé a gente vai ter os ossos do tarso, os metatarsais e as falanges. E aí a gente tem 3 ossos na nossa orelha, tá? Dentro da nossa orelha. Em relação aos ossos do crânio, como eu já falei, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então a gente tem os ossos que fazem parte do nosso viscerocrânio, que são esses ossos mais faciais, que a gente tem no nosso compartimento facial. Então, osso nasal, lacrimal, zigomático, né? Aí a gente tem maxilar, o vúmer, que é um osso que vai atravessar aqui nosso nariz e vai até a região mais central aqui do nosso crânio. A gente tem a mandíbula, e aí o osso esfenoide, né, etimoide, e aí a gente já tem os ossos ali do neurocrânio, que são os ossos que vão estar ao redor do nosso encéfalo. A gente tem o osso frontal, parietal, occipital, temporal. E aí a gente fala de coluna. Então a nossa coluna vai ter ao total 33 vértebras. Então a gente tem 7 vértebras cervicais, com 12 vértebras torácicas, 5 lombares e mais 5 vértebras fundidas ali no segmento sacral. Beleza? Então, tirando as vértebras sacrais, a gente vai ter 24 vértebras ao todo. E aí a gente tem as curvaturas. Então, aqui na cervical, a gente vai ter a lordose cervical. Então, uma lordose é uma curvatura que ela vai ter uma concavidade posterior e uma convexidade anterior. Lembra lá da física? Né? Então, tem o côncavo e o convexo. O côncavo é como se fosse a concha. Né? Imagina que você faz uma conchinha com a mão. Concavidade é a parte da concha. Convexidade é a parte que tem a curvinha ali. Tá? Então, na cervical, a gente vai ter uma concavidade posterior e uma convexidade anterior. E aí a gente tem uma cifose torácica. Na cifose vai ser o contrário. A gente vai ter uma concavidade anterior e uma convexidade posterior. Na lombar, a gente vai ter uma lordose. Então, a gente vai ter uma concavidade posterior e uma convexidade anterior. E no sacro a gente vai ter uma cifose também. Então, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. Beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos de alterações no alinhamento das nossas vértebras ali da coluna. Então aqui a gente tem uma postura que seria adequada, a gente tem uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar, e aqui embaixo a gente teria uma cifose sacral. E aí eu posso ter um aumento dessas curvaturas. E aí quando eu tenho um aumento das curvaturas, a gente chama de hiperlordose, hipercifose. Tá? Então aqui eu tenho, no caso, uma hiperlordose cervical, uma hipercifose torácica, então aumento dessa curvatura, e uma hiperlordose lombar, certo? Então, essas alterações, a gente vai ver na biomecânica, né, elas podem acontecer por vários fatores. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, a minha pelve, né, essa estrutura pélvica aqui, tendo uma anteversão, né? Então, quando eu tenho uma anteversão pélvica, eu vou aumentar a minha lordose lombar. Quando eu tenho uma retroversão pélvica, eu tenho um processo de retificação, que é o que a gente vê aqui. Então, aqui a gente tem o quê? Uma diminuição dessas curvaturas. A diminuição das curvaturas também é chamada de retificação. Então, é como se a nossa coluna ficasse reta. E qual que é um dos problemas dessa retificação? Né? Imagina que a gente tem as curvaturas. A nossa coluna é como se fosse uma mola. Então, quando a gente anda, né, a gente tem essas curvaturas, a gente tem os discos ali, intervertebrais, e esses discos vão absorver essa carga, e essas curvaturas vão auxiliar na dissipação de cargas. Quando a nossa coluna fica reta, ela vai perder essa capacidade de dissipação de carga, e a gente vai ter uma sobrecarga sendo gerada nesses discos.
né, o que gera dores, pode gerar ali hérnias, né, dentre vários outros problemas. E aí a gente pode ter também desalinhamentos laterais ali na nossa coluna, né? Então a gente pode ter as escolioses. E aí a escoliose ela pode acontecer em apenas um segmento, ou ela pode acontecer em vários segmentos, né? Então eu posso ter uma escoliose em C, eu posso ter uma escoliose em S, né? Escoliose lombar e torácica, torácica cervical, né? E a gente tem diferentes tipos de escoliose. A gente tem uma escoliose que a gente chama de adquirida, onde a gente tem só uma lateralização ali de um desses segmentos, e uma escoliose congênita, né? Uma característica dessa escoliose congênita é que a gente tem uma rotação das vértebras associada a essa lateralização, tá? Mas a gente não vai aprofundar muito agora. E aí, só para a gente entender um pouquinho, para a gente ver, né, que a nossa coluna, né, as nossas vértebras, elas vão ser diferentes umas das outras, tá? Então, as vértebras cervicais, elas vão ser muito menores do que as vértebras lombares, por exemplo. Isso vai estar relacionado até à função dessas vértebras. Então, as vértebras lombares, elas são muito grandes e espessas. Por quê? A gente tem uma grande carga sendo imposta sobre elas, beleza? A gente também tem a questão dos diferentes acidentes, né? Então elas vão se diferenciar em relação ao forame, né? Então a lombar e a cervical elas têm um forame mais triangular, a torácica vai ter um forame mais arredondado, o processo espinhoso, torácico, ele é mais inferiorizado, ele tem uma angulação maior, tá? Então tudo isso aqui a gente analisa de uma forma mais específica lá na biomecânica, porque isso vai interferir nos movimentos da coluna. Mas aqui só para a gente ter uma noção, né, da anatomia dessas vértebras, beleza? E aí, falando do tórax, da nossa caixa torácica, a gente vai ter o nosso externo, tá? E aí o externo pode ser dividido em manúbrio, corpo do externo e o processo tifoide. E aí a gente tem 12 pares de costelas, certo? Então a gente vai ter 7 costelas verdadeiras. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Por que que elas são chamadas de costelas verdadeiras? Porque essas costelas elas vão se articular diretamente no externo. Então aqui a gente tem uma cartilagem, né? Uma cartilagem condral, e aí essa cartilagem vai unir essas costelas diretamente ao externo. E aí aqui embaixo a gente tem 5 costelas que vão se articular na sétima. Então, ó, tá vendo aqui, ó? A oitava costela ela vai se articular lá na sétima, a nona costela vai se articular lá na oitava, e assim por diante. Então essas costelas, as 5 costelas falsas, elas vão se articular, né, nas costelas na sétima costela ali. E aí a gente vai ter também duas costelas que a gente chama de costelas flutuantes, que são costelas que não vão se articular em ninguém, elas estão ali livres flutuando. E aí tem até algumas, né, um procedimento cirúrgico, né, que o pessoal, algumas pessoas fizeram há algum tempo atrás, que meio que virou moda, né, que é para afinar a cintura, né? Então o que que as pessoas estavam fazendo? Estavam retirando essas costelas aqui, flutuantes, né, para ter essa sensação de cintura mais fina. Só que isso gera vários problemas, porque essas costelas, apesar de elas não terem nenhuma inserção no externo, por exemplo, ou em outras costelas, elas estão ali para fazer a proteção dos nossos órgãos internos. Então a gente tem, por exemplo, aqui no nosso sistema digestório, né? Então elas são importantes para a proteção, beleza? Então basicamente é isso em relação à nossa caixa torácica. E aí a gente tem o nosso símbolo do membro superior. E aí a gente tem a escápula, né, e a clavícula. A gente não vai falar de acidentes nesse vídeo, tá? Vai ter um outro vídeo só falando sobre os acidentes anatômicos de cada uma dessas estruturas. E no membro superior a gente vai ter todos esses ossos aqui. Então a gente tem lá o nosso úmero, a gente tem o nosso rádio, a gente tem a una, a gente tem os ossos da mão, então aqui estão os metacarpais, a gente vai ter os metacarpais e as falanges, proximal, média e distal. E aí todo o nosso membro superior. E aí na mão, né, que a gente tem ali os ossos do carpo, os metacarpais e as falanges. Então, aqui na mão, a gente vai ter um conjunto de ossos curtos nessa região do carpo. E aí a gente vai ter 8 ossos, tá? E aí, começando aqui, o osso mais próximo do dedão, né, desse primeiro metacarpo, é o trapézio. Depois a gente tem o trapezoide. Depois a gente tem o captato e o amato, certo? E aí a gente tem uma fileira, né, mais distal, que são esses quatro, então trapézio, trapezoide, captato e amato, e a gente tem uma fileira mais proximal. E aí a gente vai ter o escafoide, o semilunar,
o piramidal e o pisiforme, tá? Então essa é uma das formas aí para a gente gravar esses ossos, beleza? Então associar eles com os metatarsos ali que estão mais próximos, tá? Então são 8 ossos curtos aí. E aí os metacarpais, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? Que vão se articular com as falanges. E a gente tem as falanges proximais, as falanges médias, nos 4 dedos, né? Tirando ali nosso polegar, e as falanges distais. E aí o polegar só vai ter a falange proximal e a distal, beleza? Então aqui tem uma ilustração, né? Um esqueminha para mostrar de novo essa divisão. Então os ossos do carpo, os metacarpais, falanges proximais, distais lá em vermelho, e aqui as azulzinhas, que são as médias. E aí a gente tem o símbolo do membro inferior, que é composto ali por esses 3 ossos, o ilho, que é mais superior, o pubis, que é mais inferior e anterior, e o isquio, que é mais inferior e posterior. E a gente tem que esses 3 ossos vão formar uma estrutura importante, que é o acetábulo. Então, o acetábulo ele vai servir de base para a gente ter a cabeça do fêmur se articulando e formando a articulação coxo-femoral, a articulação do quadril. Tá? E aí esse símbolo do membro inferior, né, a gente vai ter os dois símbolos do membro inferior, do lado direito e esquerdo, se unindo ali anteriormente, através do pubis, da sínfise púbica. E na parte posterior a gente vai ter o sacro. E aí esses 3 vão formar a nossa pelve. Tá? E aí no membro inferior a gente vai ter o fêmur, a gente vai ter a tíbia. Aqui no pé a gente tem os ossos do tarso, então a gente tem o talos, o calcâneo, aqui na parte mais anterior aqui, o navicular, cuboide e os 3 cuneiformes. A gente tem os metatarsais e as falanges, né? Falanges proximais, médias e distais. E aí no nosso hálux, que é, né, também conhecido como dedão do pé, a gente tem a falange proximal e distal, beleza? E aqui todas essas estruturas. Então aqui é a nossa pelve, os 2 ossos do quadril, aqui é a sínfise púbica, o sacro, né, fêmur, patela, tíbia, fíbula e os ossos do pé. E aí, novamente, né, os ossos do pé. Então, se a gente for pensar, né, anatomicamente, os nossos ossos do pé e da mão, eles são meio que análogos, né, eles são semelhantes. Então, a gente tem ali ossos curtos, né, para absorção dos impactos. A gente tem ossos mais compridos, né, que são os metatarsais, nesse caso, os metacarpais na mão, e a gente tem as falanges. Tá? Então, aqui a gente tem o talos, que é a base ali do nosso pé, né? É ele que vai se articular com a tíbia lá na nossa articulação talocrural. Aí a gente tem o talos também se articula com o calcâneo, né? A gente vai ter aqui o navicular, o cuboide, os 3 cuneiformes, então é médio, intermédio e lateral, né? Medial, intermédio e lateral, certo? A gente tem os metatarsais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e as falanges, e aí no nosso aula a gente só tem proximal e distal, e nos outros a gente tem proximal, medial e distal, beleza? E aí essa classificação aí, novamente do pé, né, que é os ossos do tarso, metatarso e as falanges. E agora é hora da nossa prática, né? Então vamos lá aí para o nosso esqueletinho, tá? Só vou fazer uma pausa para tomar uma água e aí a gente já continua. Bom, então vamos lá, continuando aí, abrir aqui o nosso Atlas, e aí agora a gente vai dar um geralzão nesses ossos aí, tá? No nosso esqueleto. Então, vamos começar pela parte do nosso crânio, tá? Então aqui no nosso crânio a gente vai ter, como a gente falou, os ossos do víscero-crânio e do neurocrânio, tá? Então aqui no neurocrânio a gente tem o osso frontal, né? A gente tem os ossos parietais, direito e esquerdo. Mais posterior a gente vai ter o occipital ou occipital. E aí a gente tem os temporais aqui, tá? Aí a gente também tem, né, já no víscero-crânio, o osso esfenoide. A gente tem o osso nasal, nasal porque ele está bem aqui no nariz, né? A gente tem o nasal bem no nariz. Lacrimal porque ele vai estar bem onde escorre a lágrima. E aí atrás a gente tem o etimoide, beleza? Aqui a gente vai ter os ossos zigomáticos. A gente tem maxila, né, o maxilar, e a mandíbula, beleza? E aí lá dentro a gente vai ter, né, mais ossos ali. A gente tem o
né? Enfim, outros ossos ali. Se a gente tirar essas cartilagens, dá pra gente ver. Tirar aqui. Então a gente tem o osso Vúmer, tá? Então essa aqui é a continuação do osso etimoide. Então a gente tem duas partes. Tem esse etimoide que fica mais perpendicular aqui no nariz, né? E o etimoide mais central. Aqui a gente tem o Vúmer, certo? Parece uma lâmina esse osso. E aí no céu da boca a gente tem um osso que a gente chama de palatino. Tá? Então esse aqui é o palatino. Deixa eu ver se a gente consegue alcançar ele. Ó. Ali bem no céu da boca, a gente coloca a língua lá atrás, a gente tem o palatino. Esse aqui já faz parte da maxila. Então, ó, o palatino ali, tá? O esfenoide, ele é um osso que parece uma borboleta. Quando a gente olha ele de baixo, ele parece uma borboleta. Tá? Bem legal. Basicamente, esses são os ossos do crânio, beleza? Aí aqui a gente tem os ossos do pescoço, tá? Lembra que a gente tem 8 ossos no pescoço, certo? Então a gente tem as 7 vértebras cervicais. A gente vai ter C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, tá? E aí a gente não vai entrar nas particularidades de cada uma hoje, mas vai ter um outro vídeo só falando sobre a diferença de cada uma delas. Então a gente tem a C1 e a C2, que são vértebras diferentes das outras, né? E a gente tem a C7, que também vai diferenciar um pouco, ela tem um processo espinhoso mais alongado e tal, tá? Que a gente tem, que essas vértebras, elas têm os processos espinhosos bifurcados por conta desse ligamento aqui, que a gente chama de ligamento nucal, enfim. Mas a gente vai ter 7 vértebras cervicais, e a gente vai ter esse osso ióide, que é o osso do gogó aqui, que a gente consegue palpar ele, beleza? Em relação à caixa torácica, como a gente falou, a gente vai ter o externo, que é composto por manúbrio, corpo e processo chifoide. Lá atrás a gente vai ter 12 vértebras, então a gente vai ter desde T1 até T12, certo? T12 aqui, a gente tem T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. E o que a gente observa? Que a T1, né, ela ainda é uma vértebra meio que de transição, né? A C7, a T1, elas são vértebras meio de transições. Então a T1, ela é uma vértebra menorzinha, né? Tem características mais de vértebra cervical ainda, né? É uma vértebra menor. E aí, conforme a gente vai descendo, né, e chega aqui em T12, a T12 já é praticamente uma vértebra de transição para a vértebra lombar. Então ela já tem um processo espinhoso mais verticalizado, já é uma vértebra maior, tá? E aí a gente tem as 12 costelas, que vão se articular, vão ter origem lá nas vértebras e no externo também. Tá? Então elas vão se articular com coluna e com externo. E a gente tem as costelas, né? Os arcos costais. A gente tem primeiro arco costal, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, que vai se articular direto no externo. Aí a gente tem 3 costelas falsas que vão se articular, 5 falsas, né? 3 vão se articular aqui nessa sétima costela, então a oitava se articula na sétima, a nona se articula na oitava e a décima se articula na nona. Tá? Então elas são costelas falsas porque elas não se articulam diretamente no externo, só a sétima. Então aqui todas essas se articulam diretamente no externo, beleza? E aí a gente tem as duas costelas falsas, que são flutuantes, que a gente vê aqui mais posterior, né? Então, essas costelas flutuantes elas vão se articular em ninguém, beleza? E aí, para a gente fechar, né? Isso aqui tudo faz parte do esqueleto axial, lembra? Então, crânio, pescoço e tronco fazem parte do esqueleto axial. E aí a gente tem o símbolo do membro superior, que vai ser composto ali por escápula e clavícula, certo? Então, escápula e clavícula. A clavícula vai se articular ao externo, que é o manúbrio, tá? Mas o símbolo do membro superior é basicamente escápula e clavícula. E aí a gente tem o nosso húmero, que vai se articular ali com a escápula. Depois a gente tem aqui, mais inferior, mais distal, o rádio e a una, tá? Na posição anatômica, como é que a gente diferencia os dois? Qual que é o rádio e qual que é a una? Quando a gente está em posição anatômica, a gente está em rotação externa, né? Então a ponta do nosso dedo, ela está para fora. Então aqui a gente tem o que? O rádio, né, mais lateral em posição anatômica, e a antena do rádio, que é o polegar. Tá? Então fica um macete aí para vocês nunca mais esquecerem. Então em posição anatômica a gente tem o rádio aqui, mais lateral, né? E o polegar, ele é o que? A antena do rádio. Então eu tenho o rádio e a antena do rádio. E aí você sempre vai lembrar qual que é o rádio. E aí mais medial eu tenho a una, beleza?
E aí aqui a gente vai ter os ossos do carpo. Vamos tirar esses retináculos aqui, essas articulações, para a gente ver, né? Os ligamentos. Deixa eu conseguir dar uma olhadinha nesses ossos aí do carpo. Acho que deu, né? Dá pra gente dar uma olhada aqui. Beleza. Então lembra que eu falei que a gente tem duas, como se fossem duas linhas, né? Desses ossos. Vou tirar aqui. Aí, beleza. Então a gente tem uma linha mais distal, né? A gente vai ter quatro ossos. Então a gente tem trapézio, trapezoide, captato e amato, tá? Então esses quatro ossos eles estão mais perto dos metatarsais, eles se articulam com os metatarsais. E aí a gente tem uma linha, né? Eu acho mais fácil assim, né? A gente traçar em duas linhas. Então tem uma linha distal e uma linha proximal. E aí nessa linha mais proximal a gente vai ter o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Beleza? Então são 8 ossos aí do carpo. Então, ó, trapézio está mais próximo do primeiro metacarpo, trapezoide do segundo, o captato, né, no terceiro, e o amato, quarto e quinto. E aí a gente tem escafoide, que está entre trapézio e trapezoide, o semilunar, está bem aqui no rumo do captato, e o piramidal, que está no rumo aqui do amato, beleza? E aí o pisiforme, perdão, que é essa bolinha que a gente tem aqui, ó, a gente consegue palpar ele bem aqui na nossa palma da mão, tá? Inclusive, ele é um osso que a gente usa como referência quando a gente vai fazer algumas técnicas de mobilização da coluna vertebral, por exemplo, tá? Então, a técnica de Maitland, por exemplo, a gente vai usar lá na coluna, a gente usa esse osso aqui. Então, a gente vai lá, apoia ele na coluna e faz ali as mobilizações de Maitland. Só para a gente contextualizar aí. E aí a gente tem os metacarpais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E a gente tem as falanges do polegar, proximal e distal, e aqui, proximal, médio e distal, no segundo, terceiro, quarto e quinto dedos da mão. Então, o símbolo do membro superior, a escápula e a clavícula, o que elas vão fazer? Elas vão unir o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. Então, tanto o símbolo do membro superior quanto do membro inferior vão fazer essa união entre esqueleto axial, entre tronco e membros, beleza? E aí a gente tem o símbolo do membro inferior, né, ou cintura pélvica. Então a gente vai ter aqui a nossa pelve, tá? E aí a nossa pelve vai ser formada pelos dois ossos do quadril. Então aqui a gente tem o osso do quadril, que é formado pelo ilho, né, como eu falei, mais superior, o pubis mais anterior e o isquio, mais posterior e inferior. Aí esses três ossos formam o osso do quadril. Aqui, se a gente tirar eles, a gente vê o quê? O acetábulo e a cabeça do fêmur. Lembra que eles formam o acetábulo? Então, o acetábulo vai servir como uma base para a cabeça do fêmur se articular. Lá atrás, a gente tem o sacro, tá? Então, a coluna, ela vai terminar ali, ela vai se articular ao sacro. Vou tirar esses ligamentos sacrais aqui. Então, aqui a gente tem uma articulação da nossa coluna com o sacro, através da junção lombosacral. Então, lombosacral, interlombar e o sacro. Beleza? E aí o sacro, posteriormente, conectando os dois ossos do quadril, beleza? Aí aqui a gente tem no nosso membro inferior o fêmur. Aqui a gente tem a patela, que é um osso sesamoide, né? Então ela está entre o tendão do quadríceps, que vai estar aqui em cima, né? Se a gente colocar os músculos aqui, a gente tem o tendão do quadríceps. E o ligamento patelar, né? Ou tendão patelar. Quando a gente fala em ligamento, o ligamento ele vai unir um osso ao outro. Mas nesse caso a gente também fala tendão patelar, não está completamente errado. Tá? E aí a gente tem a tíbia e a fíbula. A tíbia ela é mais medial e a fíbula ela é mais lateral, beleza? A tíbia é esse ossão que a gente consegue palpar aqui bem na nossa canela. E aí lá embaixo, na parte mais distal do meu pé, a gente vai ter os ossos. Deixa eu tirar aqui. A gente tem aqui os nossos ossos do pé, certo? Então, o nosso pé ele é dividido em partes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente fosse traçar aqui a divisão, a gente tem uma parte que a gente chama de retropé, a gente tem o mediopé e a gente tem o nosso antepé, certo? Então, a gente divide o pé em partes. E aí, basicamente, o que a gente vai ter, né, no nosso retropé? O calcâneo, o talos e o calcâneo,
Tá? Então, ó, o talos, ele é o que se articula com a tíbia. Então, a gente tem a tíbia e o talos, certo? A articulação talocrural, que a gente chama. A gente tem o talos, aqui embaixo do talos a gente tem o calcâneo, beleza? E aí a gente vai ter, né, esses ossos formam o retropé. No médio pé a gente vai ter o navicular, beleza? Mais lateralmente a gente tem o cuboide, e aqui a gente tem os três cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio e lateral, beleza? E aí a gente tem os metatarsais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E as falanges dos dedos do pé, né, proximal, média e distal. E aí no nosso hálux a gente só vai ter a falange proximal e a distal. Tá? E basicamente esses são todos os ossos aí do nosso corpo. Né? Então, como eu falei, ó, se a gente traçar uma linha reta aqui bem no meio do nosso esqueleto, tudo que a gente tem desse lado, a gente tem desse outro lado. Tá? Então já cai pela metade, 206 já são 103 ossos. E aí desses 103, só de costela e coluna são 50. Então, assim, não são muitos ossos para a gente lembrar. Os que dão um pouquinho mais de trabalho são os ossos do crânio, né? Só que assim, a gente acaba não utilizando tanto eles. Tá? Assim, eu falo em questão de biomecânica, a gente acaba não estudando tanto, só para quem vai mesmo para a área mais específica. Né? Então, se você vai trabalhar com ATM, por exemplo, né? Que é a articulação temporomandibular, então a gente acaba estudando um pouco mais deles. Tá? Mas, de modo geral, na biomecânica a gente estuda muito mais do pescoço para baixo. Então aqui da cervical para baixo, beleza? Mas em relação a esse vídeo, né, é isso. Então, anatomia do sistema esquelético. A gente falou um pouquinho sobre a questão mais teórica, né? Abordou um pouquinho essa questão prática. Eu espero que tenha ajudado, tenha ficado um pouco mais fácil a gente entender assim. E aí nos próximos vídeos a gente vai começar a dissecar um pouco mais, a aprofundar um pouquinho mais esse sistema esquelético. Então a gente vai ter um outro vídeo só falando sobre os acidentes anatômicos de cada uma das estruturas ósseas, de cada um dos ossos, tá? Pelo menos os principais acidentes, porque são vários, alguns a gente nem usa, tá? Mas é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Valeu? Vamos encerrar por aqui.